Muito boa tarde, meus nobres irmãos e irmãs. Mais uma vez aqui nos encontramos para continuarmos com o nosso trabalho de divulgação desses vídeos que têm o conteúdo dos ensinamentos desta doutrina iluminada dos Espíritos e do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço, como sempre, ao coração querido de Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, essa rainha querida que tanto nos ama. Agradeço pela oportunidade de poder realizar este trabalho que reconheço, é simples, é humilde, mas é feito de coração. O nosso vídeo de hoje é o de número 50 da nossa coleção. O título, o primeiro, é Olho por Olho. E o segundo é Eutanásia, que eles se completam. Publicado pelo reformador da Federação Espírita Brasileira, setembro de 1974, por João Marcos, o primeiro, e o segundo, uma mensagem de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, publicado no Rio de Janeiro, editora da FEB. Inicia-se assim, abre aspas, em 4 passagens diferentes, a Bíblia reproduz a expressão olho por olho, 3 no Antigo Testamento e uma no Novo. A primeira vez é em Êxodo, capítulo 21, versículo 23 a 25. O legislador trata de regulamentar a conhecida rigidez, o relacionamento difícil e precário daquela massa amorfa de gente que procura amalgamar no novo disciplinar de ordeiro o povo daquela época. O texto consta do Código da Aliança, que consiste no desdobramento ou detalhamento do Decálogo, explicitando normas às questões civis e criminais. Começa com as leis sobre o altar, prossegue com a legislação atinente aos escravos, passa pelo homicídio e aborda a seguir o problema dos golpes e ferimentos. Chegado ao ponto indicado, diz, entre aspas, se alguém, no curso de uma disputa, der golpe em mulher grávida e provocar o parto sem outro dano, o culpado será multado conforme o impuser o marido e mediante arbítrio, mas, se resultar dano, dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, machucado por machucado. Fecha aspas. Mais tarde, no Levítico, capítulo 24, versículo 19 e seguintes, volta à lei, ainda implacável, com as prescrições rituais complementares, insistindo na pena de talião, donde vem, obviamente, a palavra retaliação, que significa revide, ou seja,
pagar uma ofensa com outra equivalente ou maior. Dizem estes versículos, abre aspas, se alguém causa uma lesão, como ele fez, assim se fará com ele. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Será feita nele a mesma lesão que haja causado a outrem. Fecha aspas. Em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21, encontramos novamente a expressão quando a legislação antiga regulamenta o testemunho na corte perante os juízes. Se o testemunho for falso, a lei manda aplicar a pena de talião e recomenda, entre aspas, não terás piedade dele, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Fecha aspas. A prática da retaliação estava, pois, profundamente enraizada na psicologia do povo. Era não apenas permitida, mas prescrita claramente, recomendada, incentivada. Era um direito que cabia ao ofendido, o do revide na mesma proporção da ofensa. Conhecendo hoje, na perspectiva do tempo, as razões dessas duras prescrições, nem assim podemos aceitá-las sem ressalvas, bastante sérias, porque elas muito contribuíram para implantar, através dos tempos, sob o manto protetor da lei, o princípio da vingança, em oposição à lei do perdão. A vingança prende o ofensor ao ofendido e reabre o ciclo que se alarga através dos tempos pelo mecanismo da reencarnação. Aquele que se vinga ao pé da letra diante da agressão física ou moral assume simultaneamente o compromisso de resgatar sua nova falta mais adiante, no tempo, quando recebemos em nossas sessões de desobsessão o espírito que cobra uma falta praticada contra ele. É comum ouvi-lo citar a lei mosaica. Esquece-se ele, porém, ou ignora, que é exatamente por causa dessa lei que ele não deve acionar o dispositivo da vingança. O ciclo da ofensa não é fechado. Se lhe foi possível funcionar como ofendido, prejudicado, imolado à calúnia, à agressão, ao falso testemunho, ao crime, afinal, é porque ele próprio foi objeto da mesma pena, pois no passado, em algum ponto no espaço e no tempo, ele também ofendeu, prejudicou, caluniou, agrediu, praticou crimes semelhantes e, voltando a praticá-los na vingança, predispõe-se fatalmente à nova cobrança de alguém alhures. É certo que a prescrição de Moisés, produzida pelos legisladores que se lhe seguiram ao longo dos séculos, tinha em vista preservar um mínimo de respeito à vida e à integridade física e moral do semelhante. Mas o Cristo extrairia do ensinamento uma conotação inteiramente oposta, ao dizer, segundo Mateus capítulo 5, versículo 38 a 40, abre aspas, ouvistes dizer, olho por olho e dente por dente. Pois eu vos digo que não resistais ao mal, antes
Ao que vos bata na face direita, oferecei-lhe também a outra. Ao que desejar disputar-vos convosco a túnica, dai-lhe também o manto. Ao que obrigue a andar 1 milha, ide com ele 2 milhas. Fecha aspas. Que estranha filosofia é essa que tão fundamente contraria a lei antiga? Como pode aquele que recebe uma bofetada na face direita apresentar à esquerda ao agressor? Por que tão estranho comando de conformismo e renúncia? Muitos dos chamados espíritos fortes, interpretando essas palavras ao pé da letra, acusaram a doutrina do Cristo de ser uma escola de covardes, porque sempre foi de bom padrão ético entre os homens a vingança pronta, radical, definitiva, arrasadora. A honra se lava com sangue. O duelo era, até há pouco, no século passado, o recurso doloroso da reparação, e por ele, muitas encarnações promissoras e redentoras chegaram ao fim trágico. Muitos lares se cobriram de luto, e em muitos rostos rolaram lágrimas. Onde está, porém, a covardia? Naquele que deu a outra face à bofetada e corajosamente enfrentou o ridículo, a vergonha ou a humilhação necessária, ou aquele que, assustado diante da vergonha, acovardado diante da humilhação, matou ou se deixou matar para fugir à aflição do resgate ou da provação? Não resistais ao mal, dizia o Mestre. Isto não quer dizer, é claro, que tenhamos de cruzar os braços diante do mal, o que seria pactuar com ele, mas não devolver o mal com o mal. O que então, sim, passamos à condição de partícipes dele e somos apanhados pelas suas implacáveis engrenagens. Não resistais ao mal, ensina o Cristo em Mateus e completa seu pensamento ainda em Mateus, no capítulo 26. Aproximava-se a hora extrema. Jesus conversava com os seus no jardim do Getsemane, quando chegou Judas, acompanhado daqueles que deveriam prendê-lo. Houve reação da parte dos que o ouviam. Entre aspas, nisto, escreve Mateus, um dos que estavam com Jesus levou a mão à espada e sacou-a e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Disse-lhe então Jesus, devolve a espada à sua bainha, porque todos os que empunham a espada, pela espada hão de perecer. Fecha aspas. João repetiria ideia semelhante no Apocalipse, capítulo 13, versículo 10, entre aspas, aquele que levar alguém para o cárcere há de ir. O que faz morrer pela espada há de morrer. Fecha aspas. Essa é a chave, a da responsabilidade pessoal pelos atos que praticamos, a certeza inexorável de que esses atos voltam sobre nós, tanto os bons como os outros. Esse conceito evangélico, o Espiritismo conhece sob o nome de lei de ação e reação. Não há mais dúvida para aqueles que estudaram a doutrina dos Espíritos, que cada um de nós constrói seu próprio destino inteiramente livre na ação, mas irrevogavelmente preso à reação. Nosso livre-arbítrio
nos permite fazer hoje o que entendermos da nossa vida, sujeitos apenas à condicionante das ações passadas que nos inibem algumas escolhas, certos, porém, de que as nossas decisões de hoje condicionarão, por sua vez, as escolhas futuras. É nesse delicado e precioso mecanismo que se resolve o velho e disputado problema do livre-arbítrio em choque com o determinismo. Somos livres, sim, de agir agora. Podemos escolher o bem ou o mal, o comodismo ou a renúncia, o trabalho ou a ociosidade. Amanhã, porém, quando a ação passada nos obrigar a aceitar a reação inevitável, não poderemos queixar-nos dos rigores da lei, nem deblaterar contra a injustiça de Deus que faz sofrer o inocente. Fecha aspas. O que fez perecer pela espada há de perecer. O que privou o irmão do dom sublime da visão há de viver nas trevas. O que enlangueceu na opulência ociosa mal terá o que comer e o que vestir. Se além dessas dificuldades não tiver fé, não será nem daqueles a quem dizia o Cristo que fossem como as aves do céu ou os lírios do campo que não colhiam nem teciam, e no entanto, nem Salomão se vestira como eles, com tão rica plumagem ou tão delicada e perfumada beleza. As lições do Cristo estão aí mesmo, repetidas insistentemente ao longo de muitos séculos. Nós, que vivemos esses séculos, aqui ou no espaço, muitas vezes, inúmeras vezes, lemos e ouvimos esses mesmos ensinamentos proclamados em toda parte, em todos os tempos, a toda a gente. O que estamos esperando para colocá-los em prática? Mais um punhado de séculos? E a nossa querida Joana de Ângeles nos brinda com esses ensinamentos sublimes. Eutanásia, tema de frequente discussão, por uns defendida, por outros objurgada. A eutanásia, ou sistema que procura dar morte sem sofrimento a um doente incurável, retorna aos debates acadêmicos face à sua aplicação sistemática por eminentes autoridades médicas em crianças incapazes físicas ou mentais desde o nascimento, internadas em hospitais pediátricos sem esperanças científicas de recuperação ou sobrevivência. Prática nefanda que testemunha a predominância do conceito materialista sobre a vida, que apenas vê a matéria e suas implicações imediatas, em detrimento das realidades espirituais. Reflete também a soberania do primitivismo animal na constituição emocional do homem. Na Grécia Antiga, a hegemonia espartana, sempre armada para a guerra e a destruição, inseriu no seu estatuto o emprego legal da eutanásia eugênica, em preferência aos enfermos, em referência, digo melhor, aos enfermos, mutilados, psicopatas considerados inúteis, que eram atirados ao Eurotas por pesarem negativamente na economia do Estado. Guiados por superlativos egoísmo e prepotência, apesar das arremetidas arbitrárias do exagerado orgulho nacional, fizeram-se vítimas da impulsividade belicosa que cultivavam.
outros povos, desde a mais remota antiguidade, permitiam-se praticar esse homicídio exercido por compaixão, em circunstância alguma ou sob qualquer motivo, não cabe ao homem o direito de escolher e deliberar sobre a vida ou a morte em relação ao seu próximo. Os criminosos mais empedernidos, homicidas ou genocidas, dentre os mais hediondos, não devem ter ceifadas as vidas, antes serem isolados da convivência social, em celas ou trabalhos retificadores, nos quais se redimam sob a ação do tempo e da reflexão, que tarda, mas alcança o infrator, fazendo-os expiar os delitos perpetrados. Mesmo em se tratando de réprobo anatematizado por desconcerto mental, não faltam nosocômios judiciários, onde possam receber conveniente assistência a que têm direito, sem que sejam considerados inocentes pelos crimes perpetrados. Em recuperando a saúde, eventualidade excepcional que pode ocorrer, cerceados pelo perigo de provável reincidência psicopática, poderão, de alguma forma, retribuir de maneira positiva à sociedade os danos que hajam causado. No que tange aos enfermos ditos irrecuperáveis, convém considerar que doenças ontem detestáveis quanto incuráveis são hoje capítulo superado pelo triunfo do homem sacerdote da ciência médica, que a enobrece pelo contributo de suas vidas, que suas vidas oferecem a benefício da humanidade. Sempre há, pois, possibilidade de amanhã conseguir-se a vitória sobre a enfermidade irreversível hoje. Diariamente, para esse desiderato, mergulham na carne espíritos missionários que se aprestam a apressar e impulsionar o progresso, realizando descobrimentos e conquistas superiores para a vida, fonte poderosa de esperança e conforto para os que sofrem, em nome do Pai Eterno. Diante das expressões teratológicas, ao invés da falsa piedade em aliviar os padecentes dos sofrimentos, se há de pensar na terapêutica divina, que utiliza o presídio orgânico e as jaulas mentais para justiçar os infratores de vários matizes que passaram na terra impunes, despercebidos, mas não puderam fugir às sanções da consciência em falta nem da legislação superior, a qual rogaram ensejo de recomeço, recuperação e sublimação, porque anelavam para a edificação da paz íntima. Suicidas, esses pobres revoltados contra a divindade, que esfacelaram o crânio em arremetidas de ódio contra a existência, reencarnam perturbados pela idiotia, surdez, mudez, conforme a parte do cérebro afetada, ou por hidrocefalias, mongolismos, etc. Os que tentam o enforcamento reaparecem com os processos da paraplegia infantil. Os afogados padecem enfisema pulmonar. Os que desfecharam tiros no coração retornam sob o jugo de cardiopatias congênitas irreversíveis, dolorosas. Os que se utilizaram de tóxicos e venenos volvem sob o tormento das deformações congênitas,
da asfixia respiratória ou estertorados por úlceras gástricas, duodenais e cânceres devoradores. Os que despedaçaram o corpo em fugas espetaculares recomeçam vitimados por atrofias, deformações, limitações pungentes, em que aprendem a valorizar a grandeza da vida. Agressores, exploradores, amantes da rapinagem, das arbitrariedades, dos abusos de qualquer natureza, volvem ao cenário em que se empederniram, ou corromperam, ou infelicitaram, atingidos pelo sinete das soberanas leis da ordem e do equilíbrio, refazendo o caminho antes percorrido criminosamente e entesourando os sagrados valores da paciência, da compreensão, do respeito a si mesmo e ao próximo, da humildade, da resignação, armando-se de bênçãos para futuros cometimentos ditosos. Quem se poderá atribuir o direito de interromper-lhes a existência preciosa, santificadora? As pessoas que se lhes vinculam na condição de pais, cônjuges, irmãos, amigos, também são-lhes partícipes dos dramas e tragédias do passado. Responsáveis diretos ou inconscientes, que ora se reabilitam, devendo distender-lhes as mãos generosas, auxílio fraterno, pelo menos migalhas de amor. Ninguém se deverá permitir a interferência destrutiva ou liberativa por meio da eutanásia em tais processos redentores. Pessoas que se dizem penalizadas dos sofrimentos de familiares e que desejam os tenham logo cessados, quase sempre agem por egoísmo, pressurosos de libertar-se do comprometimento e da responsabilidade de ajudá-los, sustentá-los, amá-los mais. Não faltam terapêuticas médicas e cirúrgicas que podem amenizar a dor, perfeitamente compatíveis com a caridade e a piedade cristãs. A ninguém é dado precisar o tempo de vida ou sobrevida de um paciente. São tão escassos de exatidão os prognósticos humanos neste setor do conhecimento, quanto ocorre noutros. Quantos enfermos rudemente vencidos, desesperados, recobram a saúde sem aparente razão ou lógica? Quantos outros, em excelente forma, portadores de sanidade e robustez, são vitimados por surpresas orgânicas e sucumbem imprevisivelmente? O conhecimento da reencarnação projeta luz nos mais intricados problemas da vida, dirimindo os equívocos e as dúvidas em torno da saúde como da enfermidade, da desdita como da felicidade, e contribuindo eficazmente para a perfeita assimilação dos postulados renovadores de que Jesus Cristo se fez vestilário por excelência, e o Espiritismo, o Consolador, encarregado de demonstrá-lo nos tormentosos dias da atualidade. Argumentam, porém, os utilitaristas que as importâncias despendidas com os pacientes irrecuperáveis poderiam ser utilizados para pesquisas valiosas ou para impedir-se que homens sadios enfermassem, ou para assistir-se convenientemente os que, doentes, podem ser salvos. E devaneiam, utopistas, insensatos, sem considerarem as fortunas que são atiradas fora em espetáculos ruidosos e funestos de exaltação da sensualidade, do fausto exagerado, das dissipações, sem que lhes ocorram a necessidade da aplicação correta de tais patrimônios em medidas preventivas salutares, ou socorro às multidões esfaimadas e nuas
que enxameiam por toda parte, perecendo à míngua de uma migalha de pão, chafurdando no desespero pela ausência de uma gota de luz ou de uma insignificante contribuição de misericórdia. Cada minuto em qualquer vida é, portanto, precioso para o espírito em resgate abençoado. Quantas resoluções nobres, decisões felizes ou atitudes desditosas ocorrem num relance de momento? Penetrando-se o homem de responsabilidade e caridade, luarizado pela fé religiosa fundada em fatos da imortalidade, da comunicabilidade e da reencarnação, abominará, em definitivo, a eutanásia, tudo envidando para cooperar com seu irmão nos justos ressarcimentos que a divina justiça lhe outorga para a conquista da paz interior e da evolução. Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Muito obrigado, nobres amigos, pela vossa paciência. Me estendi um pouco mais neste vídeo, mas eu tenho certeza de que ele é extremamente importante. Eu rogo a Nossa Senhora que abençoe o coração de cada um de vocês. E não nos esqueçamos nunca, nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz haveremos de retornar um dia. É o nosso destino. Sejam felizes e muito obrigado. Nossa Senhora vos cubra de graças. Que assim seja.